Até quando vamos ter leis que permitem que os brasileiros sejam mortos, como na ponte, ou roubados, como nos casos de corrupção que existem aos borbotões, existem aos milhares? Olha que absurdo! Precisamos destrancar a mente, porque não é normal um país onde as pessoas morrem por falta de manutenção em pontes e estradas, e não é uma que caiu. Tem mais 700 e tantas, quase 800, que estão prestes a cair. E ninguém está preocupado com isso. E tem um monte de dinheiro sendo roubado em corrupção. O pessoal vai lá e usa a mesma lei para roubar dinheiro. Então o que acontece? Por que são tão difíceis as coisas no Brasil? Vou explicar por quê. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou engenheiro mecânico e tenho uma empresa de engenharia, entre outras coisas. E qual é a dificuldade em cima de tudo isso? A dificuldade é que quem usa as leis, eles usam supondo que todo mundo é ladrão. Então a ponte não foi contratada, por quê? Para evitar um ladrão, para evitar um problema. Como assim evitar um problema, um ladrão? Lembre-se, veja só que loucura. Essa ponte já foi diagnosticada em 2020, há 4 anos atrás, que ela tinha algum problema. Somente agora, no início de 2024, foi lançado um edital. E nesse edital, várias empresas concorreram e nenhuma foi contratada. Por que, pelo amor de Deus, uma ponte que está prestes a cair, ninguém contrata nenhuma empresa que disse que podia consertar? Sabe por quê? Porque tem uma lei que diz que o edital é soberano. Então, se no edital tiver escrito que a empresa tem que ter um capital social de 500 milhões de reais, e a empresa que está disposta a trabalhar, está disposta a fazer o serviço, não tem 500 milhões de reais de capital social, tem 499 milhões, ela não pode concorrer. Olha que loucura! Você tem um problema, você tem empresas querendo resolver o problema, mas elas são inabilitadas porque no edital existe alguma exigência que elas não cumprem. Ao invés do edital procurar resolver o problema, o edital procura resolver os problemas de quem fez o edital, do jurídico de quem fez o edital. Por quê? Porque não pode haver nada fora do edital. Não pode haver um aditivo dizendo o seguinte: olha, tem 10 itens que a empresa tem que atender, mas se ela atender a 9, a gente vai reclassificar as empresas. Se elas atenderem a 8, vamos reclassificar. Vamos usar o edital como referência, mas não como maneira de matar as pessoas, porque as empresas não atendem ao edital. Hoje a situação no Brasil é que é melhor matar pessoas porque as empresas não atendem ao edital, do que mudar o edital para que as pessoas não sejam mortas. Então nós temos uma lei a favor da morte das pessoas. Por quê? Para sobreviver o edital. O edital está acima do problema. Deu para entender? Então existem pessoas ruins no meio disso? Não. É a falta de regulamentação disso. É aquilo que o ministro da Justiça fez em relação ao uso das armas. Existe uma gradação. Não existe isso dos editais.
Não existe uma gradação para os editais. Vamos pegar um edital para resolver o problema. Isso não existe no Brasil. Nós vamos pegar um edital para o edital ser satisfeito. O problema é que se exploda. Vai continuar tendo problema. E se eu fizer um edital que o capital social não é 500 milhões, é 1 bilhão, é 10 bilhões, não importa. Importa que se a empresa não atender o edital, ela não pode resolver o problema. E deveria ser como? Deveria ser exatamente o oposto. O edital devia dar uma referência. Vou dar um outro exemplo, porque a criatividade nos editais, as exigências, podem ser infinitas. Pode ser tudo o que você quiser. Eles podem colocar praticamente qualquer absurdo. Eles não podem colocar um absurdo muito grande. Mas do absurdo nenhum, um absurdo muito grande, eles têm toda a liberdade de colocar no edital. Para beneficiar quem? Ninguém. Ninguém é beneficiado. Vou dar um outro exemplo, muito simples. Por exemplo, minha empresa, eu acho que tem condições. Só que ela é uma empresa de porte médio ou de pequeno porte. Para resolver aquele problema, tem que ser uma empresa de grande porte. Então, a nossa empresa não pode se habilitar em consórcio com uma outra empresa? Não, porque se não tiver escrito no edital, não pode. Ou seja, o edital, ele tem que preservar ele, não as vidas humanas. Ele preserva o edital, não ao que dá objeto ao edital. O objeto do edital é atender ao edital, não é consertar a ponte. Olha que loucura. Então, o que acontece? Essas leis, ao invés de ajudarem a resolver problemas, elas restringem a resolução dos problemas. Elas fazem com que a gente pague imposto para que as pessoas fiquem fazendo edital, refazendo edital, fazendo edital, e não resolver o problema. Veja, é um absurdo. A ponte está lá. O dinheiro para consertar a ponte existe, e existe empresa para consertar a ponte. Não é simples. Vamos arrumar um jeito de essas empresas consertarem essa ponte rapidamente. Nós precisamos ser rápidos. E aí entra um princípio do Estado que todo mundo, mas todo mundo contradiz, que é o princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência do Estado é deixado de lado. Estão todos contra a eficiência do Estado, a favor da eficiência do edital. Mas o edital é ineficiente. Se o edital não acha ninguém, o edital é ineficiente. Tinha que repensar tudo isso. O Supremo, alguém tinha que ser provocado para dizer o seguinte: olha, a interpretação do edital é que o edital tem que resolver o problema. Não importa como dentro da lei. Mas não pode haver um edital com dinheiro para que as empresas consertem uma ponte e essa ponte não ser consertada. Não, o edital é mais importante que a ponte, o edital é mais importante que as pessoas. E não é má vontade das pessoas, é a interpretação que as pessoas têm que dar de tudo isso para elas se protegerem. Por quê? Porque se contratar alguém fora do edital, o responsável técnico pode ser punido, o jurídico pode ser punido. Precisaria alguém do STF esclarecer o seguinte: meu amigo, o edital não é para atender aos itens técnicos jurídicos do edital. O edital é para atender um problema. Vocês devem pegar o edital como referência e adequando o edital aos concorrentes que aparecerem, e não o contrário, os concorrentes terem obrigatoriamente que todos se adequarem
ao edital, senão dá vazio, a ponte não é consertada. E se fosse na minha empresa, eu mandava todo mundo embora. Por quê? Porque eu pedi para resolver um problema. Se tem um problema, tem que resolver. Não pode pegar um problema, fazer um edital, uma burocracia. De novo, não estou julgando as pessoas. Fizeram tudo isso de boa fé. Só que alguém disse para eles o seguinte: o edital é imutável. Você não pode mudar uma vírgula. O edital está acima das pessoas. O edital está acima das vidas das pessoas. O edital está acima da economia de 2 estados. Veja, aquele pedaço de papel vale mais do que a vida das pessoas e vale mais do que a economia de 2 estados. Está certo isso, gente? Pelo amor de Deus, isso não pode estar certo. Tem soluções? Tem, são simples. É simplesmente dizer o chefe, o STF, ou alguém, CGU, olha, está aqui, ó, apareceram X empresas, elas não atendem ao edital, mas nós acreditamos que estas empresas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou se essas empresas resolverem fazer um consórcio, elas resolvem. E se elas não tiverem dinheiro, ou CGU, ou seja lá quem for, ministério, essas empresas não têm capital social, não têm dinheiro, mas eles têm capacidade técnica. Será que haveria a possibilidade da gente comprar material para eles? Adiantar? Depois da Lava Jato aqui no Brasil, eliminou-se uma coisa que é fundamental para que haja qualquer obra. E isso se chama um adiantamento do dinheiro para começar a obra. A gente chama isso de mobilização. Antes você apresentava, ó, está aqui a minha equipe, está aqui todos os documentos de segurança, todos os documentos jurídicos da empresa, eu estou pronto para começar a obra. E o contratante fala assim, ó, beleza, então eu vou te adiantar 5% do valor da obra para você fazer o canteiro. São coisas que não são a obra, mas são necessárias para começar a obra. É o canteiro, é colocar água no canteiro, é colocar banheiro no canteiro, é colocar abrigo no canteiro, é refeitório no banheiro. Você vai ter pelo menos um mês depois de assinar o contrato, se não 60 dias, onde você não vai faturar nada, você vai ter que pagar. Nada mais justo do que o contratante, que é o Estado, pagar. Eu estou te pagando porque eu quero que você resolva, mas não. Aqui no Brasil, ele vai pegar esse dinheiro e roubar. Gente, pelo amor de Deus, mesmo que o primeiro roube, o segundo roube, o terceiro roube, alguém tem que ir lá e resolver o problema. Porque aí é caso de polícia. Nós temos que resolver um problema de engenharia, de gente, de economia. Não podemos confundir a coisa. Cada contrato, cada edital não pode ser uma sucursal de uma delegacia de polícia caçando bandido. É assim que funciona o Brasil. Esse Brasil nunca vai dar certo desse jeito. Cada ente público que vai contratar, ele carrega dentro de si um delegado de polícia, um escrivão, um investigador. Todos eles estão juntos naquele cara que vai contratar. É um absurdo. Quem implantou isso? Uma tal de Lava Jato. Ou seja, hoje em dia, você tem que ser um buscador de bandido em edital. Ah, então são todos santos? Não. Só que não são todos bandidos. Temos que partir do princípio, também da legislação, que todos são inocentes até que se prove o contrário. Numa contratação pública, não. São todos bandidos antes de qualquer acusação. Então você é um bandido. Você vai tentar resolver um problema do Estado, hoje em dia você é um bandido, a princípio. Eles vão fazer uma avaliação sua como se você fosse um bandido, estivesse mentindo. Então veja, assim nunca vai dar certo. Nós precisamos resolver problemas.
sai mais barato a gente resolver o problema e levar depois para a polícia os casos de polícia do que o que aconteceu com a ponte. E sabe o que é pior? Nem cada um tentando ser um delegado de polícia, escrivão e investigador em cada contratação, em cada real, nem assim dá certo. Por um lado morrem as pessoas e por outro lado os corruptos conseguem roubar do mesmo jeito. Tem alguma coisa de errado nessas leis. E não é necessariamente na lei, é na regulamentação da lei. Então a lei tem que resolver o problema e ao mesmo tempo tem que ter uma fiscalização. Isso podia acontecer ao mesmo tempo. Não tem o Tribunal de Contas? Então, não tem o Tribunal de Contas para fiscalizar o contrato? Então assim, Tribunal de Contas, eu tenho esta solução aqui. As empresas não atendem totalmente ao edital. Me responda aí, quem que poderia atender ao edital? Nós entendemos que podem ser essas empresas. Aí, antecipadamente, porque não pode passar 4 anos para se resolver um problema, como aconteceu com a ponte, antecipadamente, o Tribunal de Contas diz o seguinte: olha, eu vou mandar a equipe técnica, que eu não tenho, vou contratar uma, vou pedir uma posição para a Caixa Econômica Federal, que tem equipe técnica para avaliar, eles vão acompanhar a obra, está perfeito. Então, o DENIT faz o edital de acordo com a necessidade técnica dele, o Tribunal de Contas, ou quem quer que seja, a AGU, aprecia o resultado do edital com eventualmente uma ou outra empresa que possa resolver o problema, mas não atenda o edital, e um terceiro vai fiscalizar a obra. Ninguém precisa ser delegado, escrivão e investigador, mas é isso que acontece no Brasil. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, o culpado é aquele coitado que assinou o contrato, ou então o comprador, ou então a área técnica. Isso é uma loucura, gente. Esse país não vai para frente. Nós estamos jogando dinheiro no lixo, matando pessoas, e nem assim resolve o problema da corrupção. Por quê? Porque corrupção, desvio de verba pública, é problema de polícia. A administração não pode se ocupar disso, mas é o que ela faz errado, faz tudo errado. Então essas contratações estão todas erradas. Algumas até dão certo, graças a Deus. Muitas dão certo, graças a Deus. E por que nós temos então quase 800 pontes com problemas no Brasil? Não se iluda, nós devemos ter com isso pelo menos 10 mil problemas no Brasil. É melhor não abrir um edital, não ter trabalho para não poder ser preso, do que abrir um edital para resolver um problema no Brasil. É isso que acontece. Então, em nome da eficiência do Estado, é que deveria ser tomada todas as medidas. Ok? Então, o que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte: vamos focar em vidas, vamos focar na economia, como é o caso da economia de 2 estados, economia que for afetada, afetaram milhões de pessoas. Vamos focar na eficiência, na economia, e vamos focar em resolver problemas, porque resolver problemas desenvolve o Brasil. Não resolver como está acontecendo não atende a nada que nós precisamos no Brasil. E separar caso de polícia de caso de administração, de engenharia, de contratação, de melhoria. Nós precisamos acabar com delegacia de polícia em cada contrato, em cada edital. Acabe com isso. Tem que pensar na eficiência. Atendeu a eficiência? Tá ok. Caso de polícia, chama a polícia. É outro departamento. Ok? Espero ter dado o recado. E vamos destrancar a mente que esse país pode crescer, sem brincadeira, 10 vezes mais. Essas leis, não só as leis, mas a maneira de interpretar as leis, a regulamentação delas, os procedimentos que estão errados. Tá ok? Um abraço, até breve.